Olá, minha gente. O programa Eu e Você está começando. E, lamentavelmente, não contamos com a presença do jornalista Pedro Couto, que, por motivos imprevistos, não pôde comparecer. Mas vamos continuar, vamos em frente. Hoje vamos rever uma entrevista que fizemos no Lar da Esperança com a sua diretora Raquel Snitkowski. Vocês vão gostar. E por fim, traremos um assunto de interesse de todos, que é a análise do medo. E, gente, agora vamos tratar de um assunto do momento, que é o horário eleitoral gratuito, que acho que deve estar atraindo pouco o interesse de eleitor. Há situações em que temos a impressão que os candidatos estão fazendo humor, confirmando aquilo que parte da população entende, que política não é coisa séria. A culpa é dos partidos e estão interessados apenas em eleger o maior número de cadeiras na Câmara, pouco se preocupando com a seleção dos candidatos. O que trouxeram de votos para a legenda é o que importa. É democrático que o cidadão que se acha preparado com a vocação política possa concorrer, mas o seu partido tem a obrigação de prepará-lo para as suas aparições na TV. Vi um candidato se identificando com o fulano do pão com ovo. Vi outro que afirmava que, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, tinha dobrado o orçamento da cidade. Vi ainda um ex-prefeito afirmando que, eleito vereador, iria fazer muito mais do que fez como prefeito. Esta afirmação é, no mínimo, um deboche com o eleitor. Todos sabemos dos poderes limitados do vereador, que é importantíssimo, pois ele é responsável pela fiscalização orçamentária do dinheiro público arrecadado com os nossos impostos e também na elaboração de leis que não gerem despesas ao executivo. O que mais surpreende na apresentação dos candidatos são aqueles que já foram políticos e deixam claro que durante os seus mandatos, como por exemplo de deputados, nada fizeram em benefício da sociedade. Prendem-se a críticas àqueles que fazem, e um chegou a dizer que vereador não deveria sequer receber salário. Poxa, gostaria de saber se ele abriu mão do seu gordo salário de deputado federal quando exerceu o seu mandato. Ou então quando diz: não vote mulher ou filho de político. Por quê? Afinal de contas, filhos de pais bem-sucedidos em suas carreiras, como médicos, advogados, engenheiros, não são ótimos profissionais como seus pais? Esses políticos transferem a sua incompetência para criticar os bem-sucedidos, ao invés de mostrar o seu trabalho, que pelo jeito não existe. Eleitor, fique atento aos demagogos no dia 7 de outubro. Dê um solene não, pois esses nada contribuirão para o nosso Rio de Janeiro. Mas, minha gente, vamos para um assunto positivo que realmente enobrece. Vamos rever uma entrevista com a querida Raquel Snitkowski, diretora do Lar da Esperança, que ajuda muito aos menos favorecidos. Vocês verão a infinidade de serviços prestados por eles. Vamos à entrevista e à visita que fizemos em julho desse ano.
Olá, minha gente. Hoje eu tenho uma grande satisfação estar aqui no Lar da Esperança. O que é o Lar da Esperança? É um lar que abriga, recebe pessoas pobres, pessoas que lutam com dificuldades e atende dando de comer, assistência social gratuita, uma coisa linda. Estou em companhia da diretora, que nos honra muito trabalhando aqui dia e noite, fazendo com que isto seja um grande lar para as pessoas necessitadas. Ela se chama Raquel Sneitkowski. Nós estamos numa despesa desse lar tão bem organizado, tão bem administrado, e ela se dedica sempre fazendo com que a coisa melhore dia a dia, criando novas coisas que interessam a todos aqueles que precisam de socorro. Minha querida, o que você acha do seu trabalho nesta instituição? Fala, Raquel. Em primeiro lugar, o prazer é todo meu de receber o Gerson aqui nessa entidade. Ele é uma pessoa muito querida pela nossa comunidade. Meu trabalho é prazeroso, é uma coisa de coração. É muito lindo esse trabalho, não tem palavras para explicar o que é você trabalhar com uma casa assistencial. É o que é o trabalho mais voluntário meu do que propriamente o trabalho remunerado e tudo. O Lar da Esperança tem 9 anos, eu há 15 anos estou trabalhando com esses beneficiários. São pessoas realmente muito carentes, que procuram o Lar da Esperança, às vezes um pouco tímido, sem graça, com vergonha, mas aqui a gente faz o trabalho de buscar e de mostrar que não é nada disso, que as pessoas precisam e que aqui é o lugar certo deles recorrerem. Aliás, eu assisti à chegada de inúmeras pessoas, incontáveis, e se sentiu maravilhosamente bem, felizes em estar aqui. São atendidos judeus e de outras religiões, quando vêm aqui, pediram o que comer, e a comida é maravilhosa. Eu almocei aqui e adorei. E é uma coisa fantástica, e mostra que os judeus, como dizem os antissemitas, não são ricos todos. Tem muita gente pobre. A pobreza faz parte da família em geral humana. Se contam com a ajuda dessa instituição ímpar e que está de parabéns. Você não acha? Eu acho sim, e me orgulho disso, e sem falsa modéstia. É uma casa extremamente assim, simpática, onde eles se sentem bem. Não é uma casa assistencial, porque pobre, eles estão mal vestidos. Não. Aqui é a casa deles, é a segunda casa deles. E aqui a gente faz todo um trabalho com eles como se fossem realmente filhos da gente. Então nós temos vários segmentos, temos dentistas, temos advogado, temos uma arteterapeuta que trabalha esse lado deles que está mais comovido, então ela bota para fora e aí eles começam a entender que eles podem produzir. Tanto é que nós temos 2 cooperativas, uma de panos de pratos com temas judaicos e outra de bijuteria. E eles recebem alguma coisa e isso, sabe, eu existo, ainda produzo, eu posso fazer. E eles gostam muito de estar aqui. Nós temos uma assistente social que faz toda a triagem deles e vê a necessidade individual de cada um. Um precisa de cesta básica, o outro precisa de médico. Falando em médico, nós temos 200 consultórios médicos que são parceiros nossos. Então a gente tem uma solicitação lá no serviço social que a gente encaminha ele para a especialidade que ele precisa. Dermatologista, oftalmologista, ortopedista, não importa. Nós temos, eles gentilmente cedem esse espaço no consultório deles para atender nossos beneficiários. E a gente atende também exames mais complexos. Tem uns que, assim, economicamente até estão bem, tem o seu imóvel e tudo, mas foi de herança, ficou, mas não financeiramente falidos, eles não têm como
fazer para pagar como as contas deles. E a gente ajuda também, de alguma maneira a gente ajuda. Uma luz, um IPTU, a gente ajuda. Eu queria perguntar a você, Raquel, quem mantém isso? Quem mantém essa beleza para os pobres, para os necessitados, que fazem essa beleza de doação? Como é que é? Então, eu quero até agradecer. Quando começou a casa, houveram assim, doadores, né? Então, cada um disponibilizou para montar a casa, a estrutura da casa. Começar, nasceu. E depois os mantenedores. A gente tem mantenedores, eles só contribuem mensalmente. Na sinagoga, essa casa é mantida pela sinagoga Beit Lubavitch. A minha orientação é do Rabino Goldman. A supervisão é do Rabino Goldman. E ele, quando ele faz essas buscas nas empresas e tudo, está tudo centralizado para cá, direcionado para cá. Shows que ele faz, que agora vai ter um do violinista no municipal. Então, são essas contribuições, são esse Sedaká. E nós temos 2 bazares de rua, que a gente obtém recursos também. Tem um na Tijuca e tem um em Ipanema. A gente tem um bazar aqui para eles também, eles se vestem, quando eles precisam sair, eles também vão às festas e tudo, então a gente arruma eles bonitinhos e tal. Tem uma psicóloga, eu tenho um médico, clínico cardiologista, e ele atende uma vez na semana, porque às vezes a pessoa... eu tô com dor. Vai para o reumatologista, vai para o ortopedista, mas às vezes eu foco no dente. Então a gente tem todo esse cuidado. Essa estrutura total. Eles são tratados assim, como eu falo, filhos, entendeu? Não é uma casa essencial mecânico, não é uma coisa mecânica, é uma coisa de amor, de carinho, de dentro para fora. E meus voluntários também, eu quero até agradecer aqui, porque somos 86, são 86 voluntários que a gente tem no momento, em vários setores, biblioteca, a gente passa quinta-feira filme, sessão pipoca, então sempre, toda quinta-feira tem um tema, e aí eles se socializam, e já tem 2 namoros na casa, então isso é legal. E como o Gerson falou, existe judeu pobre, não tem só judeu rico, né? Mas aqui é uma casa que acolhe até a comunidade, mas nós temos uma parceria até com o Borel, e é o projeto Roda Viva, e se vocês quiserem nos ajudar também, temos nosso blog, tem o site do Lubavitch, nós estamos na Tijuca, e eu vou deixar o telefone, 2571-3090, se você quiser cooperar, ajudar com roupa, às vezes é uma cadeira velha, às vezes é um som, qualquer coisa assim, tudo tem sempre alguém que vai usar mais um pouquinho. Então é importante. Então, Raquel, vocês viram, eu não preciso nem falar. Ela falando mostra quem é ela, o que ela faz, o quanto ela é brilhante, o quanto nós devemos a ela por isso que nós estamos ouvindo e que existe de fato. Eu vi com os meus olhos. É uma coisa fantástica para a pobreza. Porque o pobre tem direito à vida, tem direito a ser feliz. E ele aqui que vem é feliz, com uma diretora como essa e com esse corpo que a acompanha. Infelizmente, nós não podemos continuar, porque o tempo é curto. Mas eu desde já agradeço a ela, a Raquel, pelo brilhante serviço que ela presta ao ser humano. Que ela continue fazendo isso por muitos e muitos anos. Ela está de parabéns. Eu espero voltar aqui para vocês ouvirem muito mais. Obrigado. Obrigada a você, tudo de bom. Eu me orgulho muito do que eu faço, realmente, e são 15 anos que eu estou nessa e eu me emociono até hoje. Parabéns, parabéns. Então, minha gente, vocês viram a beleza que é aquele local. O que eles fazem é brilhante. Mas agora vamos mudar de assunto.
atendendo a alguns e-mails de telespectadores, vamos falar sobre um tema que está presente na vida de todo ser humano e até mesmo na existência dos animais, que se chama medo. Estes, muitas vezes, diante do perigo, a sua existência, vivem acuados, se escondem, como acontece, por exemplo, com animais domésticos, o cão, o gato, diante de tempestades, de barulho e trovoadas, e é comum se esconderem nos cantos, preferencialmente debaixo das camas. O homem, lógico, e obviamente sente medo diante dos perigos externos, que ameaçam a sua integridade física e sua existência, e tem a capacidade de prevê-los. Ele sabe que se colocar a mão no fogo vai se queimar. Por medo, então, ele não faz isto. Não podemos esquecer que desde o primórdio, quando o homem vivia em ambiente selvagem, ameaçado constantemente por feras, fenômenos da natureza, era obrigado a caçar animais para se alimentar, às vezes até mais fortes do que ele, e ficava assim em situação permanentemente em estado de medo. Para se proteger, ele resolveu então se agrupar, constituindo assim as primeiras sociedades. Daí vem o velho lema de que a união faz a força. Para diminuir a sua desvantagem física, criou armas para se proteger dos fenômenos da natureza, como chuvas e trovões. Passou a estudá-los e compreendê-los. Veja então que o medo é um sentimento psicológico normal, próprio do ser humano, e pode ser encarado como fazendo parte da evolução do desenvolvimento da vida. Hoje, diante de agressões inimigas, foguetes, aviões, bomba atômica, o homem compensa seu medo, criando armas mais violentas, mortíferas e cada vez mais destruidoras, o que é um contrassenso. Responde ao medo que tem do inimigo, criando armas mais potentes, ao invés de propor o diálogo, a cooperação, o entendimento, a tolerância e o amor. Enfrenta o seu medo, produzindo nos outros mais medo. Um ciclo vicioso, perigoso, que precisa ser estancado em função da catástrofe que poderá atingir a humanidade. Chama, entretanto, a atenção que, após enfrentar o perigo em um atropelamento, por exemplo, o indivíduo pode ficar preso a um trauma e passar a ter medo dos veículos em geral, com medo de sofrer um novo acidente. Vejam, medo atinge duas esferas, a psíquica e a física. Algo de ruim vai me acontecer? Surgem então no corpo sensações estranhas, como asfixia, falta de ar, respiração rápida, a chamada dispneia, aperto no peito, nó na garganta, taquicardia, palpitação, suores, suor tão frio que nenhum agasalho resolve. A tudo isso que acabamos de descrever, chamamos de angústia. Na angústia pode existir o perigo real ou não. Se o perigo for real, é isso que chamamos de medo. Se for imaginário, não concreto, chamamos de fobia. Por exemplo,
Não saio à noite, pois vou ser assassinado. Neste caso, temos uma situação de fobia. Mas este é um assunto para um novo programa. A propósito, vou contar uma historinha sobre o medo. Um homem muito cabeludo, com a barba bem grande, vinha caminhando pela rua. De repente, ele tropeçou e caiu. E aí olhou para cima e viu o anjo da morte. E pergunta ao anjo da morte: você veio me buscar? Não, fica tranquilo, é muito cedo. Eu voltarei daqui a 10 anos, no mesmo local, no mesmo dia, no mesmo mês, e aí virei te buscar. Daqui a 10 anos, aguarda. E ele esqueceu, e passaram-se os anos. Na véspera do dia que completava os 10 anos, ele lembrou-se do anjo da morte. E disse: eu preciso tapear a morte, porque senão ela vai me levar. Eu vou ao barbeiro. E ele mandou ele me tirar toda essa barba que eu tenho. Eu vou ao barbeiro, pega daí. Hein? Eu vou ao barbeiro. Eu vou ao barbeiro. E lá eles vão me tirar toda a barba, tirar todo o cabelo, vou ficar careca, vou pôr uns óculos de alto grau e ele não vai me reconhecer. E de fato, o anjo da morte desceu e saiu à procura da sua vítima. Procura para cá, procura para lá, não havia meio de encontrar aquela pessoa que ele prometeu levar na data prevista. De repente ele olha em volta e sabe uma coisa? O tempo está passando, diz o anjo da morte, e preciso levar alguém. Sabe uma coisa? Gostei daquele careca ali, eu vou levar aquele careca. Vai comigo, vamos embora. E foi assim. Quando chega a hora, não adianta. Compromisso é compromisso. E assim é a história. O tempo passa, mas a data marcada não muda. Precisamos compreender isso, faz parte da vida. E agora o tempo acabou. Não posso continuar. Vou continuar no próximo domingo, aqui na mesma hora, na CNT, para prazer nosso, de vocês e nós, podemos conversar. Até lá.